mais uma semana fazendo uma live, tentando trazer um pouco mais de conteúdo para todo mundo. Semana passada conversando com o Richard sobre o cenário eleitoral, um cenário super complexo para todo mundo. Eu acho que ficou um gancho é, do quão volátil é o ano eleitoral no Brasil. E aí eu acho que todo mundo olha sempre para o dólar, né, com bastante atenção. E aí surge de novo a discussão, uma coisa que a gente já fala há bastante tempo aqui, sobre diversificação internacional, né? Assim, acho que o mundo é muito grande para a gente só pensar em termos de Brasil, seja em termos de moeda, em termos de asset allocation, exposição a outras classes de ativo que a gente não tem tanta exposição aqui. E a ideia hoje é bater um papo, acho que com as três pessoas mais relevantes nesse cenário aqui para a gente. O primeiro é o Rodolfo Baix, que é o head da nossa operação dos Estados Unidos. O Thiago Faveri é a pessoa responsável por todo o time de investimento dos Estados Unidos, fica batendo em Miami junto com o Rodolfo. E aqui em São Paulo comigo, o Renato Folino, que é nosso head de Wealth Planning, que é quem ajuda a gente a analisar a vida patrimonial e a estrutura do cliente e de que maneira fazer os investimentos, de que maneira, em quais veículos, como estruturar isso, pensar em sucessão, enfim, pensar nisso tudo. Então, a ideia é fazer um bate-papo aqui super informal, assim, pô, eu sou suspeito para falar, acho que os três são super didáticos, e acho que podem trazer muito, muito conteúdo para a gente. A ideia, de novo, fazer um bate-papo, então quem tiver perguntas, dúvidas, é só mandar por aqui, a gente consegue ir respondendo ao longo do bate-papo, e se eventualmente alguma coisa ficar pendente, pô, pode me procurar qualquer um daqui, ou procura seu banqueiro responsável, a gente vai ter todo o prazer em aprofundar, e o que a gente não souber vai enfim, fazer o follow-up depois para vocês. Tá? Queria abrir, então, falando um pouquinho com o Faveri. Faveri, a gente sempre que fala de investimento, a gente sempre bate na questão do asset allocation, né, em ter uma pizza de alocação em ativos que faça sentido para o cliente, e os nossos clientes têm uma exposição naturalmente muito grande ao Brasil, seja porque o patrimônio pessoal está muito alocado aqui, seja porque ele tem tanto líquido quanto ilíquido, tem empresa aqui, tem imóvel, fazenda, enfim, esse tipo de coisa, né? Como é que você, que entende a cabeça do brasileiro, do investidor brasileiro, mas está há tanto tempo aí fora pensando em portfólio global, traz isso para a sua estrutura, para o seu modus operandi de alocação? Como é que você vê o Brasil dentro desse mundo todo aí de investimentos? E, de novo, obrigado, um prazer ter você aqui, cara. Obrigado a você, Edu, pelo convite. Eu até, para responder essa pergunta, se você me permitir ser um pouquinho mais longo, o Folino sabe que eu gosto de falar, então eu vou passar por alguns pontos e aí a gente fecha para responder, acho que a pergunta. Acho que no final do dia, a principal forma é olhar o portfólio como um todo, né? A gente olhar não só a parcela Brasil, mas olhar a parcela também que está no mercado internacional de uma forma conjunta e pensar aquilo em termos de risco-retorno para a família, né? E diversificação, e como as coisas se correlacionam dentro desse portfólio. Acho que esse é o objetivo final. E aí, para passar um pouquinho de como e do porquê a gente acredita que faz sentido, né, essa parcela internacional, primeiro eu queria contar uma historinha, depois eu queria passar para vocês um pouco de alguns números, né, que até refletem um pouco do mercado aqui fora e o mundo, literalmente, de oportunidades que a gente tem ao investir no mercado internacional. Então, a historinha é uma história simples, né? Aquela história de uma pessoa que morava em um determinado país e essa pessoa foi acumulando riqueza ao longo da vida. E a forma dela investir sempre foi comprar ações das grandes companhias nacionais, né? Dos grandes pesos do índice daquele país, também comprar as debêntures daquele país, comprar a dívida daquele país em real, enfim, é uma pessoa que tinha um portfólio super diversificado, mas concentrado no país que ela morava. Ela construiu uma riqueza muito relevante, né, para o país que ela morava, para conseguir viver muito bem depois da aposentadoria. Só tem um problema nessa história, né? Essa pessoa, por exemplo, poderia ser uma moradora de uma Venezuela. De novo, não me levem a mal, não estou dizendo que o Brasil vai virar uma Venezuela, longe de mim. Mas é muito mais para trazer, para fazer um esforço para a gente entender o porquê é tão relevante, tão importante
ter parte do patrimônio fora e diversificar. Né? Imagina que essa pessoa, ela do dia para a noite, ela perdeu literalmente 100% do que ela tinha. Mas ela tinha grandes companhias. Ela tinha uma empresa de petróleo, talvez uma das maiores empresas de petróleo do mundo. Ela tinha grandes companhias de consumo, os bancos locais, enfim, isso tudo acabou indo por água abaixo. Né? Imagina que se essa mesma pessoa tivesse parte do patrimônio dela fora, né, desse país, ela poderia ter um recomeço, ela poderia até, de repente, diminuir um pouco o padrão de vida, mas, enfim, ter o recurso necessário para essa fase tão importante, né, que é a aposentadoria, ou até para as futuras gerações, né, para deixar um recurso para as futuras gerações. Então, acho que esse é o primeiro ponto, e eu queria começar com isso para a gente discutir, trazer um pouquinho mais de detalhes aqui do mercado internacional. O Brasil hoje, ele representa cerca de 1,5% do PIB global, né? É um pedacinho muito pequeno. Ao restringir os nossos investimentos, né, as empresas que as famílias têm no Brasil, e restringir todos os investimentos no Brasil, a gente está restrito a esse 1,6%. É óbvio que, através da nossa plataforma no Brasil, a gente também consegue investir em ativos internacionais, mas não chega aos pés do que a gente consegue fazer através de uma plataforma global como a nossa aqui dos Estados Unidos. Quando a gente pensa em renda fixa, a América Latina representa menos de 2% da renda fixa global. O Brasil é um pedaço disso. A renda variável, o Brasil representa 0,7% do mercado de renda variável global. Imagina, a gente tem aqui, através dos Estados Unidos, os outros, até o Brasil a gente consegue comprar daqui, né? Então, a gente tem um mundo, literalmente, de oportunidades na renda variável. Quando a gente pensa nos 20 maiores IPOs da história, né? A gente não tem nenhuma empresa brasileira. A gente tem ali a Alibaba, a Visa, o Facebook, a General Motors, enfim, Spotify mais recentemente, Uber mais recentemente, enfim, tem uma série de companhias que a gente tem a opção, tem a possibilidade de investimento através de uma plataforma global. Né? Quando a gente pensa em número de empresas listadas, né? Se a gente soma as duas principais bolsas americanas, daí cerca de 6 mil empresas, né? Contra 350 da B3. Então, o Brasil tem 10% de oportunidade de número, né, de companhias para investimento em bolsa frente às empresas americanas. Né? Então, a gente tem a oportunidade, de novo, através da nossa plataforma aqui, de literalmente investir em mais de 60 mercados de renda fixa, renda variável, o que traz um potencial de diversificação e até de expectativa de retorno diferente do que a gente tem ao concentrar 100% dos nossos recursos no Brasil. E, obviamente, que através esses outros 99%, né, do mundo, frente ao Brasil, também trazem oportunidades de investimento em tecnologia, robótica, inteligência artificial, biotecnologia. A gente tem uma série de ETFs temáticos aqui, né? Então, esses dias eu estava, um tempo atrás, tinha uma onda, né, de investimento em cannabis. Recentemente tem uma onda de investimento em microdosagem, enfim, tem tantos temas que a gente tem a opção de investir através de ETFs temáticos aqui e também hedge funds, especialistas em determinados setores, enfim, acho que a quantidade de oportunidade que a gente traz é muito grande ao se investir aqui nos Estados, através da plataforma americana, né, no mundo. E aí, Edu, respondendo um pouquinho da sua pergunta, né, a gente sempre tem essa discussão, né? A gente fala assim, legal, já entendi que é importante eu ter uma separação de divisas, né? Que é um pouco do que o Folino vai também passar, a forma como a gente pode endereçar esse assunto. Tem uma questão de fato, acesso, né? Da gente ter mais acesso, ter mais oportunidades, né? Porque a gente não está restrito a só 1% do mercado. Mas também tem uma questão de performance, né? Quando a gente olha aqui, e aqui a gente fez uma simulação de uma carteira 60% renda fixa, 40% renda variável. A gente chama essa carteira de uma carteira moderada. Né? A gente nomeou essa carteira como uma carteira nomeada. É até uma das diferenças, tá, Edu? Quando a gente pensa a forma como o americano, né, enxerga o investimento, um americano moderado ele tem 60% de bolsa, 40% de renda variável. Então, a gente abrasileirou, né, entre aspas... 40% de renda fixa. Desculpa, 60% renda variável, 40% renda fixa. O americano. Perfeito. A gente abrasileirou isso, né? A gente montou uma carteira moderada que é inverso, né? 40% renda variável, que para o padrão brasileiro é algo já até um pouquinho mais arrojado, né? 60% renda fixa. A gente fez um backtest aqui, a gente usou os dois principais índices, a gente fez um backtest para mostrar para vocês que
ter recursos aqui fora também significa pensar em performance. Não é simplesmente para ter, vou deixar lá e vai ter uma expectativa de retorno super baixa, não. A realidade é que uma carteira com esse perfil, ela rendeu nos últimos 10 anos, na média, 6% ao ano. Nos últimos 5 anos, acho que não é muito representativo, né? Rendeu 8% ao ano, nos últimos 3 anos, 10%. Eu acho que para os próximos anos, uma boa expectativa é algo entre 5% e 6% em dólar para essa carteira, com uma volatilidade aí próximo a 6,5%, 7%. Acho que essa é uma expectativa boa de retorno. Essa é uma carteira que a pior queda, né? Alta e queda, né? A queda máxima que ela já teve foi 16% nesses últimos 10 anos. Então, mostra um pouquinho. Expectativa de retorno de 6%, um potencial queda de 16%, né? Com uma volatilidade de 6,5%, 7%. Então, essa é uma carteira que eu acho que adiciona muito valor, e quando a gente adiciona essa carteira para um portfólio moderado brasileiro, né, tradicional, com renda fixa, renda variável, etc., a gente vai perceber que o risco-retorno dessa carteira melhora muito, né? A gente tem um benefício grande de trazer um ativo que é mais descorrelacionado, né, com o ativo brasileiro. Então, a gente ganha em diversificação e a gente ganha em risco-retorno. Então, esse é um dos objetivos também, tá? O terceiro objetivo que eu queria passar aqui para vocês. E aí, só para, assim, tem muita gente que pergunta, né? Mas em real, como que funcionou essa carteira? A gente trouxe aqui. Então, a primeira coluna de cima, que é essa aqui, ela mostra essa mesma carteira, só que em reais, né? E a gente vai ver que nos últimos 10 anos, em reais, né? Para um brasileiro que pensa em reais, essa carteira, ela rendeu 441% contra 163% do índice de multimercados, 123% do CDI e 85% do Ibovespa. É óbvio que parte desse ganho, parte relevante desse ganho, veio com o câmbio, né? E acho que é um pouco do que a gente pode discutir, né? Muitas vezes a gente olha quanto está o câmbio agora? Tá barato ou está caro para eu mandar recursos para fora, né? Acho que esse não é o fórum com relação à definição do câmbio. Acho que o primeiro passo é a gente definir qual o percentual da carteira que a gente vai ter fora do Brasil, né? Acho que se a gente estabelece, tem famílias que têm 10%, tem famílias que têm 50%, tem famílias que têm 90% do patrimônio líquido fora do Brasil. Acho que é algo muito particular de cada família tem que definir a sua. O fato é que faz sentido, né? Mostrei para vocês vários dos motivos, faz sentido a gente ter essa exposição. E o passo seguinte, a gente estabelecer o prazo que a gente vai atingir esse objetivo. 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e fazer remessas regulares, né? Se de fato o real continuar se desvalorizando, a gente vai olhar para trás e vai psicologicamente se sentir acomodado, né, feliz de ter feito câmbios a preços melhores. Se de fato, se por um acaso o real se valorizar, a gente também vai ficar mais confortável, porque a gente está fazendo remessas novas a câmbios melhores, né? Mas no final do dia, isso pouco importa. Vamos pensar numa situação que aconteceu recentemente, março de 2020. A gente chegou a ter um câmbio ali de 5,80, né? Bateu quase 5,90, né? Então, vamos imaginar que a gente tivesse feito o câmbio a 5,80. A gente poderia estar fazendo câmbio naquele momento que ninguém gostaria de fazer um câmbio, a 5,80, mas a 5,80 a gente teria a oportunidade de comprar, por exemplo, a ação da Microsoft, né, a $150. Agora a ação da Microsoft está a $300. Né? Então, dá para dar diversos exemplos exatamente nessa linha. Então, acho que o mais importante é pensar, estabelecer o percentual, estabelecer um prazo e executar. Então, no final do dia, eu trouxe para vocês 3 informações na questão da separação de divisas, né, que eu acho que é importante, a questão do acesso, né, de fato você ter uma carteira mais diversificada e acessar setores, estratégias, gestores que hoje a gente não consegue através da plataforma no Brasil. E o terceiro ponto é com relação à performance. A gente, de fato, adiciona performance e vai ter uma carteira mais equilibrada se a gente tiver uma parte desse portfólio no mercado internacional. O quarto ponto que eu acho que é super importante, o Folino vai passar um pouquinho mais adiante com vocês, que é a questão da proteção patrimonial, a questão do planejamento sucessório. E eu vou passar, se o Edu me permitir, eu passo a palavra um pouquinho para o Rodolfo, para ele falar um pouquinho também da nossa plataforma. Eu tinha alguns slides aqui, mas acho que o Rodolfo pode passar um pouquinho
sobre a nossa plataforma, enfim, explicar um pouquinho como que a gente está posicionado, e depois a gente passa para o Folhinho. Deixa eu interromper aqui só para a gente ter uma linha, e aí eu quero pegar esse gancho, Faveri, e aí perguntar para o Rodolfo, e acho que ele pode explorar o assunto melhor, que né, nos últimos anos, né, e enfim, eu e ele, a gente está nessa também há bastante tempo junto, a gente sabe que a cabeça do cliente, a gente sempre fala do offshore há 10, 15, 20 anos, quase 20 anos já, e o cliente, vários clientes sempre ficam meio reticentes, aí quando acontece alguma coisa, né, que, enfim, como aquela figurinha brinca, né, é raro, mas acontece muito no Brasil, né, tem greve de caminhoneiro, impeachment na Dilma, Temer, aí enfim, Covid e tudo, dólar dispara, o cliente, putz, eu devia ter dinheiro lá fora, quanto que eu faço, tá? Então, só pergunto para o Rodolfo, Rod, como é que você vê a evolução da postura do cliente sobre investir lá fora nos últimos anos? Eu diria que, acho que a alocação média vem aumentando ao longo do tempo. Então, qual é a sua visão nisso? Obrigado, Edu. Um prazer estar com todo mundo aqui. Boa tarde a todo mundo. Eu estou usando a câmera do meu celular. Eu vou começar pedindo desculpas e o som do computador. Então, por algum motivo, a internet no meu celular não está tão boa. Se minha imagem fica congelada, é por isso que eu estou com duas câmeras, tá? Edu, eu concordo 100% com você. Eu estou à frente da operação nos Estados Unidos nos últimos 3 anos, então, de forma muito próxima, eu posso ver um movimento muito grande do investidor brasileiro aqui para fora. E eu acho que o Faveri já passou bem por alguns motivos, né? Que é a diversificação fronteira, a salvaguarda em uma moeda forte, é uma organização patrimonial que o Folino vai tocar, em que você tem instrumentos aqui fora diferentes dos instrumentos do Brasil, não necessariamente melhor, mas diferentes e complementares, então dá para usar aqui fora. E o último item, o investimento. Eu acho que por muitos anos o brasileiro eu quero ter 15%, 20% do meu patrimônio em uma moeda forte. A razão moeda forte era a única explicação. E todos esses outros motivos hoje passam a corroborar com a internacionalização dos recursos. Eu vejo muitas famílias na casa de 50% já hoje. E o que corroborou para esse movimento? A proximidade do conhecimento e a visibilidade das posições aqui fora. Então, entender que uma empresa offshore, o nome offshore, não tem mais preconceito, não tem problema nenhum você ter uma empresa offshore em que você possa construir um planejamento patrimonial com um trust, com uma empresa, com uma outra jurisdição. O saldo, a visibilidade do seu saldo e a comunicação com o banker aqui fora. Eu lembro no passado, você vai pedir um saldo e praticamente você não podia pedir. Chegava por correio uma carta de tempos em tempos, com um monte de letrinha que você mal conseguia entender. Quando você ligava para cá, ninguém podia falar por telefone sobre aquele assunto. A pessoa tinha que pegar um avião para o Brasil e obviamente, é um voo que não era todo mês. Então, você ficava muito distante, o que te deixava um pouco receoso, né, de ter investimento fora e, óbvio, corroborado com o Brasil entregando juros a 15% ao ano. Então, hoje, você conseguir ver o que a gente fez nos últimos 1, 2 anos, visibilidade, você conseguir enxergar na palma da sua mão o saldo aqui fora, junto com o seu saldo no Brasil, entender o que você tem em cada ativo, entender a sua rentabilidade online, poder fazer uma ligação, né, que não é mais só por telefone fixo, né? Você pode usar meios de comunicação online também para falar com um banker que fala português, né, com um estrategista, como a gente está falando aqui com o Faveri, que fala português. Então, o acesso à informação e a visibilidade do seu saldo, do seu extrato, eu acho que foi um grande avanço que a XP conseguiu trazer nos últimos 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Eu acho que, para mim, isso é um grande diferencial. Em termos de investimento, eu vou corroborar um pouquinho aqui, sem querer ser repetitivo com o que o Faveri falou, mas a diversificação internacional não é mais só um risco político, não é mais só um risco cambial, né?
você sim pode ter investimentos que sejam complementares, né? De novo, não é nem melhor nem pior, é complementar aos investimentos do Brasil. Hoje, uma empresa no Brasil, para ela ser muito bem sucedida ao longo dos próximos 10 anos, não depende apenas de uma boa gestão. Ela depende de quem é o próximo presidente, se o ministro da Economia fica ou sai, se a reforma A ou B vai ser aprovada ou não. Aqui fora, uma empresa, para dar certo no tempo, ela basta uma boa gestão. A Amazon não depende se é Trump ou Biden. E eu estou falando da Amazon, mas a gente pode pegar diversas outras empresas que, bem geridas, com uma boa governança, elas vão dar certo no tempo. E por isso que, quando o Faveri comentou de alocação em renda variável ser 40% no nosso portfólio conservador, 60% no americano conservador, é porque a renda fixa aqui fora não são em ativos de renda fixa, são em ativos de renda variável. A volatilidade do mês a mês, isso é um aprendizado, tá? Quando a gente compra um CDB no Brasil, um título público pós-fixado, que você tem uma marcação diária constante, todo dia, todo mês você ganha aquele mesmo percentual mês financeiro, e você tem risco de crédito, né? Risco de inadimplência. Isso aqui fora não existe. Mesmo num título de renda fixa, ele não tem essa marcação, ele tem volatilidade. Então, a volatilidade de um título de renda fixa versus o retorno não necessariamente é melhor do que o retorno versus a volatilidade de um ativo de renda variável. Muitas vezes, a renda variável tem uma volatilidade, né, que é o grau de risco, menor que uma renda fixa, como provavelmente é o momento que a gente vai começar a viver agora, quando tem uma alta na taxa de juros ou uma indecisão de até onde vai os juros. E a renda variável é uma alocação segura, saudável e muito bem sucedida ao longo dos anos, porém com volatilidade. Não necessariamente todo ano, todo mês você vai ter aquela coisa constante, mas tem um retorno bom no tempo. E aí você pega, voltando aos números do Faveri, para reforçar o que ele falou, a renda variável no Brasil é 1% da renda variável global. A quantidade de oportunidades que tem aqui fora é muito complementar ao do Brasil. Quando você pega a indústria de fundos, se eu pedir aqui para todo mundo que está conosco aqui nessa conversa, a gente falar 10 bons fundos multimercados abertos para captação. Bons. Talvez a gente não chegue a 10. Se eu pedir para ele falar 100 mutual funds ou hedge funds com mais de 30 anos de história, com rentabilidades espetaculares, que a gente pode aberto para captação, talvez ele fale 100 e ainda tenha mais 100 para falar. Então, a quantidade de oferta para diversificar o patrimônio é muito saudável. Então eu não tenho o menor medo do Brasil virar Venezuela e também não acho que o dólar vai a 25. Né? Quando a gente pega os últimos 10 anos, o dólar saiu lá de 1 e pouco para 5. Não acho que vai ter o mesmo movimento, em vez de 5. Né? Mas eu acho que, com certeza, a quantidade de oportunidades em renda fixa global, renda variável, mutual funds, que a gente oferece é muito interessante. A gente tem a capacidade de investir aqui de fora em emergentes, Ásia, Europa, Estados Unidos, e ter o nosso know-how, nossa sabedoria de flexibilizar, de poder ter exposição em real, em dólar, em euro, em ien, conforme a gente acha interessante, eu acho que é muito, muito, muito saudável. Quando você tem tudo isso e ainda disponibiliza para o cliente, na palma da mão, o que ele está aplicado, quanto que ele está pagando, essa transparência e essa visualização, e poder ligar para o Edu, né, para o Eduardo, que é o banker, e no Brasil, o Eduardo falar da posição aqui fora, conversar, esse contato conosco, eu acho que por estas razões, respondendo a sua pergunta, Edu, tem aumentado muito o fluxo de brasileiro aqui para fora, o aumento do percentual fora do Brasil,
e o que para mim faz todo sentido, e eu acho que isso vai continuar acontecendo, independente de onde vai o dólar. Boa. Folino, acho que pô, você é o cara, talvez o cara que começou, né, a indústria de wealth planning no Brasil. Acho que você viu a evolução disso ao longo do tempo, viu a diferença de estruturas, como isso foi mudando. Você podia passar, acho que assim, primeiro, de maneira mais preliminar, né? Óbvio que cada caso é um caso, cada família é uma família, cada família tem suas demandas e peculiaridades, mas quais são as formas mais comuns de se investir lá fora e por que que cada forma é mais indicada? Legal, E obrigado por estar com a gente. Legal, Edu. Obrigado você pelo convite, Faveri, Rodolfo também. Legal estar aqui com vocês discutindo esse assunto, que é sempre muito intenso, né, quando a gente fala de investimento offshore. Eu queria colocar dentro das razões aqui, até antes de falar um pouco da estrutura, acho que das razões que a gente de ter recursos, né, das pessoas, das famílias terem recursos fora do Brasil. Por incrível que pareça, o Brasil tem regras muito simples para você mandar dinheiro para fora e para você trazer dinheiro de lá para cá. Mas muito simples. Muito simples. Você pode, se você pega a sua instituição financeira, você quer fechar um câmbio, você acessa o seu banco e fala, quero fechar um câmbio, 2 dias depois o dinheiro está lá fora na sua conta. Tão simples quanto isso. E a partir daí você faz a alocação que você quiser dentro do seu portfólio de investimento, alterado ao seu perfil de risco, tudo aquilo que foi muito bem colocado aqui pelo Faveri e pelo Rodolfo. Então, assim, é muito fácil hoje, gente, a gente mandar dinheiro. Você não tem limite para mandar dinheiro para fora do Brasil, você não tem prazo para deixar o dinheiro lá fora. Então, você pode trazer a hora que você quiser. Claro que é importante entender, apesar dessa facilidade, quais são os caminhos mais eficientes para que você faça isso, né? Olhando principalmente questão tributária, né? Se a gente for olhar um pouco, porque aqui no Brasil a gente sabe que essa questão tributária muitas vezes é a diferença entre você fazer ou não fazer uma determinada operação, porque custa muito caro. A gente tem uma carga fiscal gigante aqui no Brasil, então a gente sempre fica buscando, dentro daquilo que a lei permite que a gente faça, obviamente, quais são os caminhos que faz mais sentido, onde eu consigo pagar menos imposto legalmente. Então, eu acho que essa busca por essa eficiência tributária é sempre interessante. Eu acho que a gente tem basicamente 2 caminhos, Edu, que são bastante utilizados pelas pessoas para poder acessar o mercado offshore. A primeira é uma estrutura, não dá nem para chamar de estrutura, é aquilo que eu falei, é você abrir uma conta de investimentos, por exemplo, lá na XP International, em Miami, e aí você vai fechar um câmbio daqui para lá, D2, o dinheiro está na sua conta, e aí você vai sentar para montar o teu portfólio de investimentos lá, olhando exatamente esse mercado que é infinitamente maior do que o mercado que a gente tem aqui no Brasil. Então, isso é muito bom. A preocupação que a gente tem a hora que a gente manda dinheiro para o exterior é como é que eu faço para declarar isso aqui no Brasil, porque eu sou obrigado a fazer essa declaração, eu tenho que declarar, de uma maneira geral, no Brasil, a gente é obrigado a declarar todo o nosso patrimônio, não importa onde ele esteja, seja no Brasil ou no exterior, eu sou obrigado a declarar. E quais são os impostos que incidem sobre os ganhos que eu tenho nos meus investimentos offshore. Quando você faz um investimento através de uma conta de pessoa física, diretamente, você tem que declarar no Brasil os ativos que você tem investido, assim como você tem no Brasil. Você comprou um CDB, comprou um fundo, comprou uma ação, você vai ter que declarar também exatamente esses ativos que você tem no exterior, né? A gente também, é importante dizer que quem tem recursos fora do Brasil investidos tem uma obrigação de fazer uma segunda declaração. Não só a declaração de imposto de renda, que é a declaração que a gente já faz para a Receita Federal, onde está ali todo o nosso patrimônio, todo o nosso portfólio de investimento, imóveis, todo o patrimônio que a gente tem, seja no Brasil ou fora do Brasil, mas a gente também passa a ser obrigado a fazer uma declaração para o Banco Central, né? Importante esclarecer que a obrigatoriedade de fazer essa segunda declaração para o Banco Central é para quem tem mais de $1 milhão investido fora do Brasil, que é a declaração de capitais brasileiros do exterior, que não tem foco, não tem um cunho fiscal, né, no propósito aqui não é fiscal, até porque não é o Banco Central não tem essa competência de falar de imposto. O que ele quer saber é quanto dinheiro de brasileiro tem fora do Brasil, uma questão de censo de capitais. Então, você é obrigado, a partir de $1 milhão de investimentos fora do Brasil, fazer essa segunda declaração. Do ponto de vista tributário, também é relativamente simples. A regra no Brasil é o seguinte: qualquer rendimento que você receba numa conta de investimentos fora do Brasil é tributado no Brasil como ganho de capital. Basicamente é isso. Então, se você receber um cupom de um bonde, por incrível que pareça, é ganho de capital. Se você fizer um resgate de um fundo e você teve ganho nesse resgate da cota, você vai pagar
imposto sobre ganho de capital no Brasil. Se você comprou uma ação e vendeu com ganho, você também vai ter que pagar esse imposto aqui no Brasil. Quando? Até o último dia útil do mês seguinte ao mês que você recebeu esse rendimento na sua conta lá fora. Então, detalhe, o gatilho para pagamento do imposto não é o retorno do dinheiro para o Brasil. O simples fato de você ter recebido um rendimento na tua conta no exterior já starta essa obrigação que você tem de pagar esse imposto aqui no Brasil. O imposto de ganho de capital no Brasil varia a alíquota de 15% a 22,5%, dependendo do tamanho do ganho. Para ganhos até 5 milhões de reais é 15%, de 5 a 10 milhões de reais é 17,5%, de 10 a 30 milhões de reais é 20%, e para ganhos acima de 30 milhões de reais a alíquota é 22,5%. A exceção a essa tributação é quando eu recebo dividendos de uma empresa fora do Brasil. Então, por exemplo, se dentro do meu portfólio de investimentos eu tenho lá uma ação da Apple, uma ação da General Motors, uma ação da Nestlé, uma ação de qualquer empresa fora do Brasil, a hora que eu recebo o dividendo, eu pago no Brasil o imposto de renda, tabela progressiva, com a alíquota máxima de 27,5%. Tá? Essa é a única exceção. O resto, qualquer tipo de rendimento que você tenha, você vai pagar 17,5%. É importante dizer também que quando você faz investimento no mercado americano, como você é estrangeiro, né, você não é americano, investir no mercado americano, você é isento de tributação dos seus rendimentos nos Estados Unidos. A exceção a esse caso é a tributação dos dividendos recebidos de empresas americanas. Então, quando a empresa americana ela distribui dividendos, o imposto, a Receita Federal Americana já tem uma retenção de imposto de 30% sobre esses dividendos. Então, você já recebe líquido esse valor do dividendo, você não precisa recolher nada, já foi recolhido na fonte. E quando você tem o investimento na pessoa física, ainda que o Brasil não tenha um acordo de bitributação com os Estados Unidos, a gente tem não tem um tratado de bitributação, ao que a gente tem um acordo de compensação, você pode compensar esse imposto que foi recolhido sobre esses dividendos dos Estados Unidos aqui no Brasil. Então, você também tem uma eficiência aí de compensação em relação a esse imposto que já foi retido. A questão aí é que quando você tem um investimento na conta da pessoa física, dependendo da diversificação da sua carteira, dá um trabalho você ficar acompanhando isso todo mês para saber se você recebeu algum rendimento, apurar qual foi o ganho que você teve, fazer a conta do imposto, fazer o DARF e pagar isso. Então, todo mês você é obrigado a fazer esse tipo de acompanhamento, porque a sua obrigação, como eu disse aqui, é sempre recolher até o último dia útil do mês seguinte ao mês que você recebeu aquele rendimento. Então, em função disso, o que se buscou, de novo, sempre buscando essa eficiência, se buscou caminhos para poder diminuir um pouco esse trabalho, vamos dizer assim, em relação ao acompanhamento fiscal das carteiras de investimentos no exterior. E aí que a gente acaba entrando no segundo caminho possível, na segunda alternativa, que é usar as famosas companhias offshore, as famosas estruturas das PICs, né, que todo mundo comumente chama de PIC, mas são estruturas de empresas fora do Brasil, por isso que são chamadas empresas offshore. E aí é importante dizer aqui, como o Rodolfo bem tocou, o Brasil não tem nenhum tipo de... Brasil, enquanto país, não tem nenhum tipo de vedação e nenhum tipo de problema de que nós, brasileiros, tenhamos estruturas offshore de investimentos, mesmo que essas estruturas estejam sediadas nos famosos paraísos fiscais, tá? Nos países... Paraíso fiscal é um nome comum para países que não tributam a renda ou que tributam a renda a uma alíquota inferior a 20%. Tá? Esse é o conceito de paraíso fiscal. Mas, de novo, o Brasil não tem nenhum tipo de problema legal da gente ter esse tipo de estrutura. A gente continua tendo a obrigação, a nossa obrigação é declarar e pagar os nossos impostos. Então, a gente pode usar a companhia offshore a hora que a gente quiser. O que isso ajuda na gestão dos nossos investimentos fora do Brasil? A primeira coisa é que você passa, a hora que você tem uma empresa offshore, você passa a ter uma relação societária. Você passa a ser dono ou sócio de uma empresa sediada fora do Brasil. É isso. Então, você mandou, vamos imaginar que você queira remeter $1 milhão, você remeteu $1 milhão, só que neste caso a sua remessa vai ser como capital, porque você vai capitalizar a sua empresa, você vai mandar para a conta da sua empresa que já foi aberta a conta da sua empresa sediada, por exemplo, nas Bahamas, que é um centro bastante comum, e você tem uma conta de investimento nos Estados Unidos, lá na XP International, com a gestão do Faveri. Você fechou o câmbio, mandou o dinheiro para a conta da sua empresa, lá fora do Brasil, portanto, você capitalizou a sua empresa, você entregou dinheiro e recebeu cotas de participação. É isso que você passa a ter. Esse dinheiro passou a ser caixa dessa empresa.
Essa empresa não é uma empresa brasileira, portanto, os investimentos que ela vai fazer no mercado internacional e os ganhos que ela vai ter em cima desses investimentos, ela não é obrigada a tributar aqui no Brasil. Essa empresa, ela é sediada, no meu exemplo, nas Bahamas, que é um lugar que não tributa renda. Portanto, ela também não paga impostos sobre os rendimentos que ela teve sobre esses investimentos nas Bahamas. E ela também não vai pagar imposto nos Estados Unidos, porque ela é uma estrangeira. Como eu disse para vocês, o estrangeiro, quando investe no mercado americano, no mercado financeiro americano, é isento de imposto. Então, portanto, ela também não é tributada lá. Quando é que ocorre a tributação desses rendimentos que vão ser oferidos ao longo do tempo? No momento em que nós, que somos brasileiros, sócio dessa empresa offshore, eu recebo algum tipo de distribuição da minha empresa, né? Como se fosse uma empresa. Como é que eu tiro o dinheiro dessa empresa? Eu vou receber uma distribuição de lucro. Ou eu posso diminuir o meu investimento, reduzindo o capital, vendendo um pedaço ou cancelando algumas ações e vendendo um pedaço do meu capital da minha empresa. São dois caminhos possíveis para a gente tirar dinheiro da empresa. Se eu tirar dinheiro da empresa como distribuição de lucro, lembra que eu disse para vocês que quando a gente recebe distribuição de lucro ou dividendos de uma empresa que está sediada no exterior, eu tributo aqui como renda? Então é exatamente isso que vai acontecer. Não importa se essa empresa é uma empresa de capital aberto, Apple, General Motors, Nestlé, ou se é a minha empresa de capital fechado sediada nas Bahamas. O conceito é exatamente o mesmo. Na hora que eu recebo uma distribuição de dividendos da minha empresa offshore, eu sou obrigado a tributar no Brasil pela alíquota de 27,5%, alíquota máxima de 27,5%, né, tabela progressiva do imposto de renda, até o último dia útil do mês seguinte, ao mês que eu recebi aquele dividendo. De novo, o gatilho para o pagamento do imposto não é o retorno para o Brasil. Se eu tirar o dinheiro da conta da minha empresa offshore, lá na XP International em Miami, e creditar o dinheiro da minha conta pessoa física também na XP International em Miami, isto já é caracterizado uma distribuição e eu tenho que tributar isso aqui no Brasil. Tá? A segunda alternativa é você reduzir o capital, como eu disse. Imagina que você mandou $1 milhão, você precisa tirar $100 mil, você está diminuindo 10% do seu capital. Você tem que fazer a conta se você teve ganho de capital. Basicamente, o ganho de capital é a variação cambial desse capital. Eu tenho que saber, quando eu mandei aquele $1 milhão, quanto valia os $100 mil, que era 10% do capital? Vou imaginar que quando eu mandei, era 3-1, valia R$300 mil. Quando eu estou tirando agora, $100 mil, esse parcela do capital vale R$500 mil. Portanto, eu tive um ganho de variação cambial de R$200 mil, que eu vou tributar aqui no Brasil como ganho de capital. Tá? Então, essas são as formas que você tem para que você possa acessar, para que você possa tirar dinheiro da sua empresa. Mas, de novo, importante ressaltar, essa tributação só vai ocorrer se e quando eu fizer algum tipo de retirada da minha empresa. Enquanto esse dinheiro ele estiver em titularidade da empresa, sendo investido pela empresa na conta dela, lá na XP International em Miami, e ele vai rendendo isso 1 ano, 2, 5, 10, 15, 20 anos, eu nunca tirei dinheiro dessa empresa, eu nunca tributei os rendimentos que eu auferi ou que essa empresa auferiu ao longo do tempo. Eu tenho um diferimento fiscal em relação a isso. Tá? Então, essa é a regra que vale hoje. Esses são basicamente os dois caminhos que a gente tem. Outra coisa importante, tá, Edu, que é importante a gente ressaltar, e muita gente tem um pouco de dúvida em relação a isso, em relação à questão, vou investir no mercado americano, mas se eu tiver dinheiro nos Estados Unidos, eu estou sujeito ao imposto de herança lá nos Estados Unidos. Acho que isso é super importante a gente esclarecer um pouquinho aqui. O imposto de herança nos Estados Unidos, que é o State Tax, ele incide basicamente em duas situações, só para a gente não se alongar demais aqui. Quando quem morreu é americano, que não é o caso, nós vamos tratar aqui disso, então, quando quem morreu é americano, ele é obrigado a pagar esse imposto, essa alíquota é uma alíquota que começa em 40% nos Estados Unidos, e aí tem toda uma regra de isenção para o americano só paga esse imposto para patrimônios superiores a $11,5 milhões, então essa é uma situação específica. Mas também incide esse imposto de herança quando, mesmo que você não seja americano, você tenha algum tipo de ativos definidos ali pela Receita Federal Americana que incidem esse tipo de imposto. Imóveis, por exemplo, é um deles. Tá? Se eu tiver lá um apartamento em Miami e vier faltar, no meu nome de pessoa física, obviamente, a minha família vai ter que pagar 40% de imposto sobre o valor do apartamento. Tá? E também incide para alguns ativos imobiliários, ou seja, alguns ativos de investimentos no mercado financeiro. O principal, ação de empresa americana. Tá? Então, ação de empresa americana, quando você tem isso no seu portfólio de investimento, aquela ação da Apple, da General Motors, Coca-Cola, da IBM, que seja, esse pedaço do investimento estará sujeito aos 40% de imposto quando você vier a faltar. Então, duas coisas importantes. Não é o fato de você ter uma conta de investimento no seu nome, pessoa física, que tudo que você tem investido estará sujeito aos 40%, se essa conta estiver nos Estados Unidos. Não é verdade. Você vai ter que olhar para dentro do portfólio e aquele pedaço de ações americanas, aí sim, você vai estar sujeito a isso.
Mais um motivo que as pessoas acabam utilizando as empresas offshore. Por quê? Porque quando eu faço os investimentos nos Estados Unidos através da empresa offshore, quem investe é uma empresa sediada em Bahamas. Não sou eu, pessoa física. Na hora que eu vier morrer, eu não tenho nada de sucessão nos Estados Unidos. A sucessão vai acontecer aonde é a sede da minha empresa, nas Bahamas. Portanto, eu tenho muito mais liberdade para acessar o mercado financeiro americano. As ações, posso ter ações americanas à vontade dentro do portfólio. Existem alguns fundos mútuos americanos também que incidem o state tax, mas normalmente esses fundos eles são oferecidos para os americanos, não para estrangeiro. Mas, de qualquer maneira, através da companhia offshore, eu também tenho liberdade, eu tenho muito mais liberdade para fazer a gestão do meu portfólio de investimentos. Então, era basicamente isso. Eu acho que são dois caminhos: ou fazer a conta da pessoa física, ou usar as estruturas offshore, que é bastante utilizado pelos clientes que a gente atende aqui na XP. Legal, obrigado, Folino. Duas perguntas rápidas, só para fazer o gancho com o Faveri. Faveri, assim, eu acho que do ponto de vista de estruturas, o cliente consegue fazer a mesma coisa nos dois universos, né? Então, assim, para você não muda nada, né? Acho que pode mudar para o cliente ser fiscalmente mais ou menos eficiente, né? Exato. Para a gente, Edu, é indiferente se a conta é na pessoa física, se é de um residente brasileiro, se é de um não residente brasileiro, se é de um residente americano, não residente americano, se é uma estrutura, se é, enfim, para a gente é indiferente. A gente consegue, se é um trust, se é um fundo, se é uma PIC, né, que é uma Private Investment Company, que foi o que o Folino comentou, para a gente é indiferente e a gente consegue abrir conta tanto na nossa corretora quanto fazer a gestão através da nossa gestora, se for o caso de uma gestão de uma carteira administrada, por exemplo. A gente consegue endereçar. O que muda é que provavelmente na física, né, a gente, no modelo de gestão, a gente praticamente não tem clientes residentes fiscais brasileiros na física, exatamente pelo motivo que o Folino falou, né? Porque no final do dia, a gente, em determinados momentos, a gente vai comprar um ativo, vender outro, e ao fazer essas modificações, de repente a gente recebe um cupom, a gente recebe um dividendo, e ao fazer isso, o cliente vai ser obrigado a recolher imposto no Brasil. Então, a gente, nesse sentido, tem mais clientes com estruturas no modelo de gestão, mas na corretora a gente tem uma série de clientes que investem na física também. Lembrando que esse é o fato gerador, né? E aí, enfim, até pegando esse gancho, falando principalmente na parte de bonds, dos títulos públicos, enfim, públicos e privados, né? A gente sempre conversa com investidores assim, pô, vamos lá para fora, vamos mudar a chavinha, né? Vamos passar para sair em dólar, né? Assim, até fazer a brincadeira, por todo mundo que viajou pós-pandemia, né? Percebeu que o custo das coisas impactou não só no preço. Então, assim, a inflação nos Estados Unidos, que foi 7% ano passado, foi impactante para todo mundo, mas principalmente para quem saiu daqui em real e fatura em real, né, tem sua empresa em real, fatura em real, e foi para a Europa ou Estados Unidos, o câmbio também matou, né? Então, assim, eu vi um monte de cliente assim brincar aqui, pô, fiquei pobre em dólar. Tá? E aí eu acho que é importante você, e aí eu queria fazer a ponte tanto com o Rodolfo quanto com o Faveri, como é que a gente consegue incutir no cliente essa mentalidade, pô, ó, vamos virar a chavinha, vamos pensar em dólar, né? E aí eu tenho o CDB aqui pagando X%, esse mesmo banco lá fora paga Y%, né? Como é que é essa transição de mentalidade do cliente investidor? Aí, pode pegar eu emendo. Acho que eu queria até voltar, né, Cedo, na minha resposta inicial, né? Acho que a partir do momento que você estabelece qual o percentual do patrimônio que você quer ter fora, ao chegar naquele objetivo, naturalmente você vai olhar dessa forma. Você tem que olhar dessa forma, né? Acho que é o jeito correto, é olhar os ativos brasileiros em reais e olhar os ativos aqui fora. A gente escolheu dólar, mas poderia ser euro, poderia ser alguma outra moeda, tá? Mas é a forma como a gente tem feito, principalmente com os clientes maiores, né, nesse sentido, tem mais exposição aqui fora, a gente geralmente separa. Inevitavelmente, terão momentos nos quais a gente vai converter, a gente chama, os clientes vão converter, né? Então, mas no final do dia, o que eu comentei, acho que é um processo de aprendizado, né? Assim, para quem não tem ainda capital aqui fora e para aqueles que têm, é sempre um processo de aprendizado, a gente separar as duas coisas, né? E a gente vai ter, o que eu estava comentando na performance, né? Tem uma expectativa de retorno de 6% ao ano. Se
Se você pensar 6% ao ano contra o CDI, né, acima de 10%, você vai, pô, mas eu tenho 10, aqui eu tenho 6. Não, mas uma coisa é em reais, outra coisa é em dólar, né? Então, eu acho que a gente... É um processo que muitas vezes demora um tempinho para se acostumar, mas a hora que começa a funcionar, vai muito bem. E é exatamente o que você falou agora há pouco, né? O cliente falou, pô, me senti mais pobre em dólar, né? $1 milhão, 5 anos atrás, era $1 milhão. $1 milhão hoje continua sendo $1 milhão, né? Então, $1 milhão continua sendo $1 milhão. Então, acho que esse é mais um motivo, né, brincadeiras à parte, para ter essa diversificação e para olhar, de fato, o portfólio de maneira separada. Não sei se o Rodolfo quer complementar. Eu complementaria. Só para dar uma referência, Rod, acho que o Faveli brincou esse negócio do 6, do 12, né? O título público de 10 anos americano, a famosa Treasury, vale 1,90, 1,90 e pouquinhos, né? O nosso título de 10 anos vale 11,5. Então é sempre importante a gente olhar essas coisas em perspectiva, né? Vai lá, Rod. Eu acho que é só não existe uma fórmula mágica, não existe uma razão única e não existe nada que nós aqui, ou eu, em algumas palavras, vá tentar convencer todo mundo. Eu acho que é realmente a palavra diversificação, porque quando nós brasileiros pensamos em diversificar o nosso patrimônio, eu acho que o principal item é imóvel e o segundo é ouro. Isso eu venho conversando das gerações passadas. Quando a gente fala das gerações novas, a turma já fala em cripto, eventualmente, aí, né? Bitcoin, essas coisas como diversificação, não querendo comparar com o ouro, mas como diversificação. E muitos falam de Private Equity Venture Capital, que é um business sem liquidez, de um retorno esperado de 10 anos, tem muito mais risco. Quando eu pego tudo isso, onde eu quero chegar é que você ter dinheiro fora do Brasil, assim como você pensa no imóvel dentro da sua carteira, é a forma correta de pensar. Pode ser um imóvel em dólar, pode ser um ativo em dólar, direct, criptomoedas, se quiser, mas eu acho que é muito saudável pensar na diversificação dos investimentos como uma diversificação exatamente no mesmo lado do cérebro que você coloca o imóvel para diversificar com o seu CDB. Mesmo lugar, você tem o dinheiro fora do Brasil, no mesmo Excel, no mesmo buraquinho do seu cérebro que você pensa em diversificação. Dinheiro, imóvel, fora do Brasil. E você não... E assim, eu duvido que alguém aqui pega lá a planilha do Excel e fala, deixa eu ver o preço do metro quadrado aqui na Faria Lima, no Leblon, meu imóvel, então, esse mês eu ganhei tanto nos meus investimentos, perdi tanto no meu metro quadrado. Ninguém faz isso. Porque você não compara uma coisa com a outra. São investimentos diversificados. E o dólar é a mesma coisa. Nós ainda, quando colocamos alguma coisa em dólar, a gente tende a traduzir para o real, ou jogar o real para o dólar, e tentar ver quanto você ganhou no final do dia, botando o real e o investimento local e o offshore na mesma linha. Não façam isso. É igual o imóvel. É uma outra linha. É uma diversificação que, ao longo do tempo, é muito complementar. Mas, sim, em alguns anos vai ser melhor ou pior, mas, ao longo do tempo, é complementar. E é saudável. E a gente consegue provar que é saudável trazendo vários gráficos dos últimos 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, como é saudável essa diversificação no patrimônio. E aí você pode pegar um patrimônio 100% em real e um outro 100% e um outro diversificado, e você vai ver que o diversificado ganha mais ao longo do tempo. Então é saudável. Sem nem contar a vol, né, Rod? Acho que a gente fala sempre de retorno, né? Vamos só lembrar, né? Acho que quanto mais diversificado você tiver e quanto menor for a correlação entre seus ativos, menor vai ser a volatilidade do seu portfólio. Ou seja, né, essa oscilação aí que você vai ver vai ser menor, o que no limite é sempre mais positivo para você. Folino, olhando
do ponto de vista de estruturas, né? Até uma pergunta aqui que surgiu do Ryuji, se eu estiver pronunciando errado, você me desculpe, sobre qual valor justifica abrir uma offshore, né? Eu acho que vale a gente pontuar aí, você aprofundar nesse assunto. Obviamente, depende do que você quer, qual estrutura, mas o quanto que a gente viu aí nos últimos 10 anos o custo desse negócio cair, né? Manutenção, enfim, se pudesse abordar um pouquinho isso para quem está ouvindo a gente, de como é que funciona custo, esse tipo de coisa, porque eu acho que tem muito preconceito. Isso não é para mim, isso é só para quem tem 100 milhões de dólares e tal, então acho que vale esclarecer. Beleza, eu acho que é importante isso. Na verdade, não existe um valor escrito em pedra para você mandar, para você abrir um offshore. Acho que é importante colocar isso. Mas como é uma estrutura que tem um custo fixo, independente do valor que você coloque ali, você precisa entender que você precisa colocar um dinheiro ali para render alguma coisa, e você pague seus custos e ainda fique feliz, né? Porque senão não faz sentido você ter isso tudo. Então, esse número mágico, entre aspas, ao em torno de 700, 800 mil dólares, já faz sentido você ter uma estrutura fora do Brasil. Ela vai te custar, assim, grandes números, em torno de 2.500 dólares por ano. Você vai gastar 1.700, 1.800 para montar uma empresa e mais 2.500 por ano, já com uma contabilidade anual. A contabilidade da empresa offshore ela não é obrigatória, tá? O Brasil não exige que você tenha uma contabilidade da empresa offshore, mas é extremamente recomendável que você tenha. Por quê? Porque, principalmente, quando você tem que preencher a declaração do Banco Central, você vai perceber ali que quando o investimento é feito através de uma estrutura offshore como essa, uma empresa offshore, ou seja, o Banco Central entende que existe essa relação societária, as informações que o Banco Central pede são basicamente contábeis. Ele quer saber qual é o patrimônio líquido da empresa, qual é o lucro do exercício, qual é o capital social, distribuiu ou não distribuiu. Então, fazer um balanço anual de fechamento do ano, 31/12 de cada ano, ajuda muito na hora de você preencher as suas declarações que você precisa preencher. Então, é fundamental, né, e super recomendável que você tenha essa contabilidade, esse serviço de contabilidade agregado ao custo da sua empresa offshore. Então, em grandes números, é isso que vai te custar, em torno de 2.500 dólares por ano para manter uma estrutura como essa. Então, se você tiver, sei lá, 500 mil dólares, que renda 5% ao ano, como o Favori colocou aqui como exemplo, você está falando aí de algo em torno de 25 mil dólares por ano. Você vai abrir mão de 10% da sua rentabilidade para pagar esse custo não. Pode ser caro, pode ser barato, depende de cada um. Então, mas quanto maior for o investimento, mais dinheiro você vai ganhar e menos esse custo vai fazer diferença dentro dos rendimentos que você vai ter. Então, eu acho que basicamente o cálculo é esse, entendeu? Posso adicionar só um pouquinho? Claro, pois não. Eu acho que também para clientes menores, né, que são muito ativos, né, compra e vende, assim, são clientes mais ativos, também faz bastante sentido, né, porque aí você não precisa todo mês perfeito. recolhendo, enfim. Sem dúvida. É o que a gente tem visto também aqui com outros clientes. Eu acho que é perfeito. Agora, é importante também dizer uma coisa, gente. A gente está falando muito aqui da companhia offshore, e eu acho que o ponto que o Favori colocou aqui é fundamental. É super importante entender a diversificação da tua carteira, né? Se você é ativo, tem muitos ativos diversificados, a companhia offshore faz todo sentido. Mas pode ser também que você seja um cliente um pouco mais passivo, vamos dizer assim, e que você compre um bom fundo de investimento, um fundo de alocação como a gente tem lá na XP, e que já tenha diversificação dentro do fundo, por exemplo, entendeu? Portanto, se você tem lá 300, 400, 500 mil dólares e acha que não faz sentido você ainda abrir uma companhia offshore, você pode comprar cotas desse fundo e ele tem uma estrutura tributária muito parecida com a companhia offshore, porque é um fundo de investimento, você também só paga imposto na hora que você resgatar. Então, se você não resgatar, se o fundo ficar ali por um bom tempo, você vai ter a diversificação que você quer dentro da estratégia do fundo, com a casca tributária parecida ou muito semelhante com a companhia offshore, do ponto de vista fiscal, porque você só vai pagar imposto na hora que você resgatar as cotas do fundo. Quando você não resgatar, você não tem tributação, entendeu? Então, também é uma alternativa para valores um pouco menores, que ainda não atingiu aquele limite que faça sentido você ter uma companhia offshore, ou que você seja um investidor um pouco mais passivo, vamos dizer assim, que você vai delegar a gestão para o gestor do fundo, nesse caso, entendeu? Deixa eu pegar o gancho aqui. Eu acho que vale fazer um paralelo com a nossa estrutura aqui Brasil, né? Que eu acho que a gente está falando, às vezes o investidor fica meio confuso. É PIC, offshore. Os conceitos são super simples.
né? E o modus operandi também segue o mesmo modus operandi daqui. Eu acho que até a Faveri e Rodolfo podem falar melhor, mas a gente aqui dentro, na XP, você pode ter desde o seu fundo exclusivo, né, que em paralelo parece com o offshore, né, em que você delega a gestão para a gente aqui na XPA, que é tocado pelo Arthur, ou você pode ter sua própria conta aqui dentro, em que a gente vai ajudar vocês a comprar os ativos, enfim, montar as estratégias, e dentro da sua conta, inclusive, você pode ter um portfólio que segue a mesma decisão do nosso comitê de investimento, né, que já vai fazer toda a realocação e vai ter o asset allocation ali dentro pronto. Então, quando a gente está mais otimista com a inflação, a gente aumenta; quando a gente está mais negativo com o bolso, a gente diminui, né, seguindo essa estrutura de alocação tática, alocação estratégica. Saberia, acho que você podia até pontuar isso, falar um pouco do portfólio, falar um pouco desses dois universos, que às vezes até, Folino, fazendo um complemento, nem sei se você concorda comigo, mas às vezes o cliente pode ter até tamanho, mas ele mesmo reflete, fala assim, olha, cara, eu não quero ter preocupação de olhar balanço e fazer e tal. Eu quero diversificar já num pacote pronto, confio em vocês vão tocar. Muito cliente tem feito isso, né, Faveri? Muitos. Não só através dos nossos fundos, né, que a gente faz a gestão seguindo os direcionamentos do Comitê Global de Alocação, mas também através de outros gestores que a gente oferece na nossa plataforma. A gente tem mais de 100 mil fundos de investimentos hoje aqui disponíveis na nossa plataforma. Então, assim, tem muita opção de investimento. E para responder um pouquinho a tua pergunta, se você me permitir, eu passo rápido do fundo, né? Hoje a gente tem 4 fundos que seguem as diretrizes do comitê. O comitê, eu gosto de dizer que é o nosso cérebro, né? Ele dá todo o direcionamento de investimentos, tanto para os nossos clientes discricionários, aqueles que a gente tem um mandato de gestão, quanto para os nossos clientes que tem uma conta de corretora com a gente, uma conta de investimentos tradicional. Então, hoje a gente tem quatro fundos com gestão ativa, né? Um que é um multi-estratégia, que é o XP Global Strategies. Ele tem renda fixa, renda variável, tem um pouco de alternativos também. A gente tem um fundo só de bonds latino-americanos, né? Para aqueles clientes que estão procurando um yield maior, né? Estão procurando a gente tem até uma classe que tem distribuição, inclusive, né? Para aqueles clientes que querem receber, que querem ter algum tipo de fluxo de caixa, né? E a gente tem também os fundos exclusivos, né? De renda fixa e de renda variável. Tirando o fundo de bonds, os outros 3 fundos, o XP Global Strategies, o XP Fixed Income, o XP Equities, a gente vai utilizar ativos diretos, ETFs e gestores terceiros, tá? Então, a gente pega e procura o que tem de melhor, né? Tem um processo super rigoroso e bem feito de curadoria para tentar entender quais são os melhores veículos para cada uma dessas estratégias, e a gente, enfim, faz a gestão dentro desses portfólios, né? E falar rapidinho, o Edu me faz pergunta que eu vou gastar bastante tempo aqui, mas eu vou falar o mais rápido possível. Basicamente é um fundo que, como vocês podem ver aqui, ele é bastante diversificado em termos de estratégia, setores, geografias, classe de ativo, né? Então, ele de fato acaba endereçando essa diversificação que o Edu falou, e dependendo dos ventos do mercado, a gente vai ter um pouco mais de renda fixa, um pouco menos, um pouco mais de renda variável, um pouco mais de alternativos, e a gente vai fazendo essa gestão ativa de uma forma recorrente dentro desse portfólio. E para aquele cliente que investiu na pessoa física, não tem nenhum fato gerador, porque todas as alterações são feitas dentro do portfólio. Então, aqui a gente, só para mostrar para vocês rapidinho, o portfólio de renda fixa, depois a gente tem o portfólio de renda variável, enfim, para quem tiver mais interesse, depois a gente pode bater um papo específico sobre não só os nossos fundos proprietários, mas também sobre várias outras estratégias que a gente tem utilizado para os nossos clientes aqui fora. Folino, a gente viu no passado, eu acho que essa é uma noção que sempre vem à tona para o nosso lado aqui, né, eu e você principalmente, a gente já viu isso, acho que lá em 2002, 2012, 2013, antes, da questão de tributar as offshores, né? A gente viu na reforma tributária uma tentativa disso de novo. A gente até aqui dentro da XP teve com o Rodrigo Maia mais de uma vez e eu vi da cabeça dele o que ele tinha, né, na época ele era presidente da Câmara. Então, você podia contar um pouquinho do que você tem visto, até porque você teve um grupo de trabalho que sugeriu coisa para o Ministério da Fazenda e você estava nele. Então, enfim, se puder contar um pouquinho disso, como é que é a sua visão em relação a isso e
enfim, a gente sempre fica assim, né? Eu vou montar offshore agora e ano que vem vai acabar e tal. A gente está, eu acho que há uns 11 anos ouvindo que vai acabar e não acaba, né? Eu acho que é isso que você falou. Na realidade, essa primeira tentativa de mudar as regras de tributação das empresas offshore foi em 2013 com a medida provisória 627. Na realidade, ali a regra era você acabar com essa possibilidade de diferimento ad eterno, né? Como eu falei para vocês, que é o que vale hoje. A regra na 627 era você, todo ano, ter que fazer um balanço da offshore, apurar o lucro do exercício e tributar esse lucro mesmo que não distribuído. Então, você teria como se fosse mal comparando, mas só para a gente entender, um come-cotas anual. Você teria que ser obrigado a recolher um imposto sobre o dinheiro, mesmo que você não distribuísse o lucro. Essa MP ela acabou sendo aprovada, mas essa regra, que era um dos artigos da MP, foi tirado e isso nunca mais voltou para a discussão. Mas voltou agora, como você mesmo colocou, no projeto de reforma tributária do ano passado. No projeto original, no texto original que foi apresentado pelo governo, ali em julho do ano passado, tinha uma previsão exatamente de tributar as empresas offshore. De novo, com essa mesma regra, muito parecida com essa de você tributar uma vez por ano. Mas, na prática, logo no primeiro relatório, que o relator, se não me engano, foi o deputado Celso Sabino, ali na Câmara dos Deputados, que o primeiro relatório dele em relação a isso, ele já tirou esse assunto, isso nunca mais voltou para a pauta da reforma. Tá? Então, assim, a gente sempre tem, como você mesmo disse, tem expectativa de que isso possa vir a mudar por algumas razões. O Brasil é um dos últimos países do mundo que tem esse tipo de benefício fiscal ainda, tá? E eu não estou falando aqui de questões legais, não é que é proibido, não é que vai ser proibido você ter uma empresa offshore, não é uma questão legal aqui de ser crime, você ter. Não acho que é isso que vai acontecer. Mas eu acho que a gente vai, em algum momento, ter que se adequar a essas regras de eficiência tributária que são usadas nos principais países do mundo. Você não tem mais esse benefício do diferimento. Você pode ter sua empresa offshore, você pode ter sua estrutura offshore sem problema nenhum, mas do ponto de vista tributário ela não vai ser tão eficiente como ela é hoje, porque você vai ter que ficar pagando imposto periodicamente. Em alguns países, você nem tem essa questão do imposto. Você, na realidade, você paga o imposto anual, mas a apuração é quase que toda hora, porque são estruturas transparentes para fins fiscais, entendeu? As receitas federais dos países, eles olham os ativos que tem na empresa, eles olham os ganhos que você teve naquela empresa, e você tem que pagar imposto sobre isso. Talvez muito provavelmente, a gente vai chegar em algum momento a ter essa regra ser alterada. Mas não dá para a gente deixar de tomar decisões, Edu, sobre coisas que possam vir a acontecer. Como a gente mesmo falou, desde 2013, né, que a gente está esperando que isso vai acontecer, e se você não fez nada de lá para cá, talvez você tenha perdido algumas oportunidades. Então, é claro que a gente tem que acompanhar essas mudanças, é claro que a gente tem que acompanhar essas discussões, como a gente tem feito muito aqui, mas eu acho que enquanto a regra existe, por que não se aproveitar dela, né, já que isso não é absolutamente nem um pouco ilegal, e a gente poder utilizar desse benefício fiscal que tem dentro dessas estruturas. Mas, sem dúvida nenhuma, é um assunto que eu imagino que não vai durar para sempre. Em algum momento, a gente deve ter alguma alteração relacionada a essa regra de tributação das empresas offshore. Entendeu? Mas é curioso, né, Folino? A gente, nas discussões que a gente teve aqui, tudo que a gente ouviu, ficou acho que um antagonismo assim, entre quem queria tributar o estoque e uma força, uma inércia muito grande para não tributar o estoque, né? Tributar só para frente. Então, até isso, se acontecer, pode ser que a gente tenha alguma divergência aí, né? Eu acho que essa é uma discussão que não é só relacionada à questão das empresas offshore, né? Essa questão do estoque, que basicamente você tributar o passado, ela tem uma discussão jurídica, né? Se isso é ilegal, se isso é inconstitucional, de você mudar a regra para o passado. Mas tem muita gente que defende que isso é possível, porque na prática a tributação ocorre no momento que você determina. Não é que você está tributando o passado, você vai tributar hoje. A regra hoje vale isto. Portanto, você deveria poder tributar também o estoque de rendimentos que ainda não foi tributado. Mas é uma discussão que a gente não vai esgotar aqui de jeito nenhum, e é o ponto central de tudo isso, né, de você conseguir ou não tributar o estoque de investimentos que estão represados fora do Brasil já há muito tempo. Então, você tem aí talvez um volume de ganhos que ainda não foi tributado, que, do ponto de vista arrecadatório, faz todo sentido para o governo tentar colocar a mão nesse dinheiro, porque é ali que está, vamos dizer assim, o pote de ouro. Mas se isso é legal ou não, é constitucional ou não,
essa é uma outra discussão do que a gente vai ter que passar por ela. A gente depende do foco que se tem em relação a essa mudança de regra. O que vai se tentar sempre é tentar buscar, principalmente quando você está falando de um foco arrecadatório, é você tentar buscar onde está a riqueza, né? Então, se tem um pote lá que não foi tributado, eu vou querer tributar o que ainda não foi. Talvez o daqui para frente, ok, legal, mas é muito menos dinheiro, ou é um dinheiro que é muito mais longo, né, no tempo do que eu conseguir tributar o que já está lá. Mas é uma discussão interessante, a gente vai ter que passar por isso, e não tem resposta para isso ainda. A gente vai ter que deixar isso começar a acontecer para a gente poder entender como é que isso vai evoluir.